Eli, eu acho que o teu áudio está aberto. Ah, verdade, desculpa. Olá, bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras, colegas servidores, servidoras, estudantes que nos acompanham também pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos à quarta reunião ordinária do CEP. Eu gostaria de agradecer de forma especial ao Paulo, secretário do CEP, ao Jefferson, responsável pela transmissão, e aos intérpretes Carlos e Arthur, que vão estar acompanhando essa manhã conosco. Em função, né, das férias do professor Adriano, nosso pró-reitor de ensino, eu estou substituindo ele, né, então eu estou na função de pró-reitor em exercício e, por isso, né, presidindo a quarta reunião ordinária do CEP. O mês de maio, ele nos convida a celebrar e, ao mesmo tempo, a refletir. É um mês que homenageamos os trabalhadores, trabalhadoras e as mães, figuras que representam esforço, resistência e afeto. Nesse encontro, nós queremos iniciar honrando especialmente aquelas que são ao mesmo tempo mães, trabalhadoras e estudantes. Mulheres que encontram na educação não apenas um caminho individual, mas uma forma de transformação coletiva. Por isso, nós vamos projetar um vídeo feito com muito carinho. Jefferson, por favor. Oi, pessoal do CEP, tudo bem? Eu vim aqui, hoje eu sou Patrícia Martins, professora de artes visuais. Antes estava em Caçador, agora eu sou de Tubarão. E a professora Juliana me pediu para conversar com vocês, trazer para vocês uma participação artística, uma poesia, alguma coisa que trouxesse um ar de sensibilidade para os trabalhos que acontecem hoje, dia 8 de maio, no CEP, né? E quando a Juliana me falou que ela gostaria que fosse alguma coisa relacionada a esse mês de maio, né, que a gente comemora o Dia das Mães, comemora também o Dia do Trabalho, e ela tinha pensado, olha, Paty, vê se tu lembra de alguém que possa fazer uma ação artística, uma poesia, alguma coisa, e que fosse mulher, trabalhadora, mãe, né, e eu não podia deixar de lembrar da minha amada ex-aluna e colega, professora Marielle Zago. A professora Marielle Zago é professora de língua portuguesa em Caçador, hoje ela está no estado. Ela foi nossa aluna, uma das alunas mais queridas aí, que me ensinou muito na especialização em práticas interdisciplinares. E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Cris. O Cris, ele é filho da Marielle, ele esteve conosco no integrado, administração, né, Mari? Isso, administração. Em administração, em 2023, e Deus quis ele pertinho dele, né? Então eu queria passar a palavra para a Mari, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela como trabalhadora, como mãe, e prestar uma homenagem para esse nosso amor da nossa vida, né, Mari? Onde é que tu estás, querida? Oi, Paty, eu estou em Caçador, eu moro em Caçador já há 18 anos, eu constituí família aqui, e em 2011 eu iniciei a minha carreira como professora, né? Eu entrei para a universidade, nessa época o Cris já tinha 2 anos, 3 anos, quando eu comecei a graduação, e acho que eu nunca desisti de ser professora por causa dele. Uma lembrança muito querida que eu tenho é de quão orgulhoso ele ficava quando era pequeno de contar para os outros da minha profissão. E ele costumava dizer: a minha mãe é piofe. E acho que esse orgulho todo que ele tinha da minha profissão foi suficiente para não me fazer desistir. Porque, como a gente falou muitas vezes durante a especialização, a escola está ficando cada vez mais difícil para nós que estamos do outro lado da mesa, né? Nós deixamos de ter que lidar com o que de fato nos preparamos a vida toda para lidar e começamos a ser mães dos nossos alunos, a ser psicólogos dos nossos alunos, a ser. Então, acho que acabou extrapolando o que é a nossa função e isso tem feito a gente pensar em desistir, né? De fato. Este ano eu continuo trabalhando em escola pública, né? E como eu nunca penso em desistir, a não ser todos os dias, eu iniciei recentemente uma segunda graduação, porque eu sempre vou desistir, eu sempre vou parar de ser professora, eu sempre vou fazer outra coisa da minha vida, mas eu sempre continuo buscando mais conhecimento na área da educação.
Eu sou muito grata a você por tudo que me ensinou, por todas as aulas colaborativas que nós tivemos quando você trabalhava em Caçador. Tenho certeza que os alunos aí de Tubarão estão aproveitando demais a professora maravilhosa que você é. E acho que você me inspira muito como professora, então eu tenho tentado levar para a sala de aula muita coisa que eu aprendi contigo, com outros professores também da minha especialização. A minha especialização ela foi excelente, tem muita, muita coisa da minha especialização que eu comecei a aplicar em sala de aula, que antes da minha especialização eu nem sabia que era possível. As minhas aulas têm sido muito mais dinâmicas, o meu relacionamento com os meus alunos tem sido muito mais fácil. Então, acho que essa especialização que o Instituto Federal oferece, ela é maravilhosa, assim, é muito gratificante ter sido aluna de vocês. Tanto eu gostei de ser aluna de vocês, que eu me formei em 2019, e em 2023 eu fiz meu filho ingressar no IFSC, né, no curso integrado. A princípio teve uma pequena relutância, ele não queria abandonar os amigos, mas aí ele decidiu ingressar em administração, uma coisa assim que eu nem imaginava, porque ele sempre gostou muito de videogames e notebooks e jogos. Então eu pensei que ele iria para informática, né? E ele me surpreendeu indo para administração. E foi muito mais gratificante do que eu ter sido aluna, ver o meu filho crescendo dentro do Instituto Federal. Meu filho cresceu como ser humano, meu filho cresceu como estudante, ele cresceu como homem porque ele voltou deste primeiro ano do Instituto Federal muito preocupado com graduação, muito preocupado com nota de Enem, muito preocupado com projetos. Ele sempre foi muito apoiado por todos os professores, tanto que no ano passado ele idealizou um projeto que ele e o professor Paolo conseguiram o aval, e aí ele era um dos bolsistas. E ele estava assim, extremamente feliz por ter sido a ideia dele, o projeto dele, o professor ter abraçado esse projeto, ter levado para frente, ter feito acontecer. E em dezembro, né, infelizmente, no finalzinho das aulas, ele teve um AVC hemorrágico e seguido de morte encefálica, né? Depois de ficar alguns dias na UTI, ele teve esse final, se é assim que a gente pode dizer. Eu Essa não acho que seja um passagem. final. Essa Eu acho que passagem. foi só um até logo, né? Uhum. E acho que é isso, é falar das mães, falar de ser mãe, para mim agora está sendo bem, bem difícil, porque eu acho que o que mais dói é o sentimento que eu não sou mais mãe de ninguém. É a sensação de que me falta mais do que ele, um pedaço de mim, sabe? Um pedaço de quem eu sou. Eu ainda vou precisar tentar me descobrir de novo agora, né? Uhum. Todo mundo diz que eu continuo sendo mãe, mas não é assim que eu me sinto, sabe? Uhum. Então, eu sempre fui a mãezona dos meus alunos, né? Quando tu esteve comigo na sala de aula, tu lembra que eu sempre fui a mãezona. Eu sempre puxei a orelha de um jeito que eles nem ficavam chateados. Eles não ficam, eu chamo atenção, eu dou uma bronca, e eles não ficam chateados. Porque acho que eles veem em mim essa maternidade, esse amor todo que eu tinha pelo Christopher, que eu tenho pelo Christopher, e que eu acabo levando para a sala de aula para os meus alunos. Eu acho que eu sou meio mãe de todo mundo lá dentro da minha sala de aula. E como quando você entrou em contato comigo e pediu para dizer uma poesia, e este texto que eu escrevi para o meu filho no dia 6 de junho de 2023. E eu escrevi esse texto para ele porque ele me fez chorar muito nesse dia. A professora de língua portuguesa pediu para escrever um texto descritivo e tinha que ser um texto descritivo emocional, né? Tinha que descrever o lado emocional, não era uma descrição física. E aí ele foi me pedir para corrigir o texto antes de mostrar para a professora, para ver se estava bom. E o texto era sobre o dia que eu nasci. Não, então, ele estava descrevendo uma emoção fantasiosa de como foi nascer, como foi me ver, como foi me encontrar, como foi ser meu filho. E era lindo. E eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito. E alguns dias depois, quando eu estava rabiscando, eu escrevi, né, algumas versões desse texto e ele acabou sendo isso.
E eu mostrei para ele em 2 ocasiões, tanto que o ano passado, quando eu planejei colocar esse texto na Biblioteca Nacional, né, com a intenção de transformar em uma canção, eu mostrei para ele novamente, e a gente fez as adaptações para tentar transformar em uma canção, mas eu ainda não coloquei na Biblioteca Nacional, então vocês vão ouvir aí uma das minhas pequenas obras, não tão primas assim, que se chama O Homem da Minha Vida. Para o homem da minha vida. Eu não sou heroína e não tenho poder. Te amo mais do que tudo e foi sem perceber. Tentei fazer do mundo o melhor lugar e até o paraíso eu quero te dar. Eu fui fortaleza quando você caiu. Tentei ser remédio se estava febril. Eu fui a torcida sempre que competiu. E eu é que acreditei até quando você desistiu. Pela vida fora, eu zelei por você. Eu te amo e não quero e nem posso esconder. Se hoje estou aqui, é só para te dizer que o homem da minha vida, meu filho, é você. Ai, que lindo, Mari. Eu te agradeço imensamente essa tua generosidade de sempre. Uma saudade, eu tive com ele só 1 ano, mas é um menino muito precioso, é um menino muito precioso. E na medida do possível eu te dou esse carinho assim à distância, né? E queria trazer isso aqui hoje no CEP e trazer para os nossos colegas quão importante é o nosso trabalho como escola, que vai além dos muros, né? Que a gente vê a pessoa. Então, receba meu amor por ti como professora, como mestra, como professora do teu filho, como colega, né? Espero que a gente possa trabalhar ainda juntas em algum momento. Se Deus quiser. Então, receba esse carinho. Te agradeço imensamente pela tua generosidade de sempre. E é isso, pessoal do CEP. Um beijo grande. Então, a gente agradece, né, imensamente a Marielle Zago e a professora Patrícia, elas devem estar acompanhando a transmissão agora, né, por essa oportunidade, esse momento especial. Essa homenagem, ela é, ao mesmo tempo, uma lembrança e uma celebração, né, da educação como direito e da força das mulheres, que mesmo diante da dor, elas seguem tecendo caminhos de esperança. Que a gente possa lembrar que as nossas práticas, né, como educadores, educadoras, servidoras, né, do IFES, servidores do IFES, que impactam, sobretudo, pessoas, como bem a professora Patrícia coloca. Então, a gente dá oficialmente início à nossa reunião, seguindo com a apreciação da ordem do dia. Pode voltar um pouquinho? Isso, Paulo, obrigada. Então, na ordem do dia, a gente tem prevista a apreciação da súmula da reunião ordinária, o sorteio de bandas para o Festival de Bandas do CPEI, expedientes e informes e apresentação do PDI 2025-2029. Depois nós temos nosso intervalo do almoço, às 13h30 retornamos com a apreciação de cursos, às 14h30 com a proposta do ingresso específicos aos egressos da Casa de Acolhimento, e às 16 horas a apresentação da minuta da política de pós-graduação do IFSC. Eu gostaria de solicitar, então, a alteração da ordem do dia. A professora Sabrina, que está substituindo o nosso reitor no CONIF, ela precisa, né, em função de uma reunião, antecipar um pouquinho a pauta do PDI. Então, eu gostaria de solicitar que os expedientes e informes fiquem depois da apresentação da professora Sabrina. Tudo bem? Todos têm acordo? Certo, obrigada. Então, partimos para o primeiro ponto, apreciação da súmula da reunião ordinária.
Alguém tem alguma correção a ser feita, alguma observação? Percebo que não temos, né, sugestões, então entendo que a súmula da reunião ordinária do dia 10 de abril fica aprovada. Todos de acordo? Bom, então a gente segue para o próximo ponto. Eu vou convidar a nossa colega Nádia a participar desse momento. A gente vai fazer brevemente, né, o sorteio das bandas inscritas para o Festival de Bandas do CPI 2025. Nádia, contigo. Bom dia, pessoal. Eu vou só pedir para me colocar como apresentadora aqui. Já está, Nádia. Ah, beleza. Gente, bom dia, né? Só dizer que vai ser bem rapidinho, porque a gente precisava fazer o sorteio, tornar ele público, né? Então, aproveitando que tem a reunião do CEP hoje, que o sorteio precisava ser hoje, a gente vai fazer aqui para vocês também acompanharem, né? Eu vou só compartilhar a minha tela aqui. Primeiro, só para comentar com vocês que a gente finalizou, então, as submissões, inscrições, enfim, né, para o CPI ontem, para o Festival de Bandas especificamente. Vocês estão conseguindo ver aí já? Porque para mim está bem pequenininho, mas eu acho que é assim mesmo. Estamos vendo, uhum. Tá, então tá. A gente teve 17 bandas inscritas, então um número bem grande, foi bem surpreendente, né? Ano passado, se não me engano, a gente teve 6 ou 7 só. E tirando a região central, que tem apenas uma banda ali, que é a banda de Canoinhas, todas as outras regiões tiveram mais de uma banda inscrita. Então, como a nossa regra é uma banda por região, a gente precisa fazer o sorteio justamente das bandas que vão representar cada uma das regiões no CPI. Para fazer esse sorteio, a gente vai utilizar o nosso sistema de sorteio oficial do IFSC, né, que a gente utiliza nos ingressos do IFSC. Então, já estou compartilhando aqui a tela com vocês. Porque depois ele é um sorteio auditável, né? Então, a gente vai disponibilizar lá no site do CPI a lista das bandas, né? As sementes de cada sorteio. Então, se alguém quiser repetir, testar, enfim, vai ser possível. Então, vamos, sem mais delongas aqui, então vamos sortear primeiro a região sul. A gente teve 3 bandas inscritas, né? Então, vamos lá. A banda sorteada é a banda de número 3, que é a banda Fusarca. Então, esse aqui já está resolvido. Vamos para a região norte, que temos 2 bandas inscritas. Então, a banda sorteada foi a banda de número 1, que é a banda A Represa. Região metropolitana, a gente tem 6 bandas inscritas. Então, metropolitana, a gente tem 6 bandas inscritas. Banda sorteada é a banda de número 4, que é a banda If Sound, de Garopaba. E região oeste, a gente tem 5 bandas inscritas. Então, a banda sorteada é a banda número 1, que é a banda Dó Remifsky, do campus Chapecó. Então, temos aí o sorteio das 4 bandas, além da banda de Canoinhas, né, que só tinha ela na região, então ela que será a representante. Quando acabar aqui, a gente já vai colocar lá no site o resultado do sorteio, com as sementes dos sorteios, para quem quiser testar, enfim, né, fazer a auditoria do sorteio. E seria isso, só lembrando, né, que todo mundo que foi sorteado do Festival de Bandas, que tiver seu trabalho aprovado ou proposta de feira de inovação, enfim, precisa fazer a inscrição no evento. As inscrições no evento vão abrir no dia 6 de junho, então não estão abertas ainda. E aí, mas tem que fazer a inscrição para poder realmente participar, né? Então, obrigada, gente. Boa reunião. Obrigada, Nádia. Muito obrigada. Então, a gente segue, né? Teve a inversão de pauta, então agora a gente segue com a pauta do PDI, que vai ser apresentado pela professora Sabrina. Entendo que a gente precisa colocar a professora Sabrina como apresentadora, né? Professora Sabrina, seja bem-vinda ao CEP, fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estava aqui tentando descobrir se a If Sound é a banda do meu filho. Parabéns aí pela condução dos trabalhos, tá?
Bom dia mais uma vez a todos e todas as conselheiras, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. É uma satisfação estar aqui presente. Eu estou aqui em 2 momentos ao mesmo tempo, estou acompanhando a reunião do CONIF e estou com vocês aqui. Eu gostaria, então, de pedir, né, a vocês a gentileza de ser apresentadora, para mim conseguir fazer a apresentação dos slides. Deixa eu ver se eu Já já está. consigo. Ah, perfeito. Só um minuto, então. Professora Sabrina, se me permite, enquanto organiza a apresentação, eu acho que é importante, né, a gente esclarecer para os conselheiros qual foi a dinâmica, né, que foi pensada a respeito desse ponto, né? Então, o CEP, ele precisa fazer uma análise, né, do PDI, emitir um parecer, né? Então, por isso que a professora Sabrina veio fazer essa apresentação, e aí a expectativa é que ao final da apresentação nós possamos, né, ter aí dos conselheiros os relatores, né? Inicialmente pensamos em até 3 relatores, para que possam fazer talvez uma síntese, né, uma análise mais criteriosa, para na próxima reunião do CEP, no mês de junho, a gente pautar novamente, né, os conselheiros debaterem o tema e aí sim, né, decidir sobre o parecer que será emitido, né? Então, a dinâmica pensada foi essa, e trago só para que os conselheiros também possam acompanhar, né, essa pauta já nessa perspectiva, né, da representação por relatoria, tá? Obrigada. Bom, perfeito, pessoal. Então, iniciando aqui os trabalhos, olha, eu pensei muito em como fazer a apresentação desse documento para vocês, assim, de forma que não ficasse muito cansativo, de forma que não ficasse muito pesado. Ele é um documento denso, a gente está trabalhando nele desde 2022, primeiro para tentar fazer uma análise crítica em relação ao documento que nós temos nesse momento, que está vigente, partir para uma proposta, um plano de trabalho que foi apreciado pelo Consup, para depois, então, disparar os trabalhos com cada uma das comissões temáticas que desenvolveu cada um dos capítulos. Então, é o nosso principal documento de planejamento. Então, tentei fazer aqui uma apresentação mais leve possível, dando os principais destaques e dando uma ênfase um pouquinho maior ao capítulo do POCV, tá? E aí eu já explico aí os meus motivos, por quê, né? Então, eu acredito que vocês já devem estar vendo aí o que eu estou projetando. O objetivo, então, aqui é levar em consideração o que consta no regimento geral. Ali existe um artigo que estabelece como competência do CEP emitir parecer sobre o plano de desenvolvimento institucional. Tá? Então, a gente está obedecendo isso, a minuta foi encaminhada aí no dia 16, e o documento em si, ele é constituído por 10 capítulos, né? Como eu comentei antes, hoje a Prodin ela é responsável pela organização desses trabalhos, e por esse motivo também quero agradecer muito profundamente a todos da Diretoria de Gestão do Conhecimento que se envolveram nesse trabalho, né? A gente tem aí uma série de servidores aí que estão trabalhando, né? E quero fazer até um agradecimento especial para a Mariana, que é uma pessoa que está desde 2022 pensando nessa construção e procurando organizar esse trabalho. Claro que em nome dela também estender aí os meus agradecimentos, né, ao Felipe, ao Silvio, ao Oísis, né, todos os demais que ajudaram aí nessa construção. Então, como vocês podem perceber, né, no e-mail que foi encaminhado, o que a gente solicita, né, agora nesse momento para o CEP? Que se avalie, então, como é que se
né, deu, lógico, esse processo de construção. Então, a gente tem um projeto de elaboração que foi aprovado no Consup, então aí vocês têm um linkzinho para acessar. Esse link está lá na página do PDI, então vocês também conseguem ter acesso a esse material. Outro ponto de análise aqui é verificar se tem conformidade desse conteúdo, né, com normativos internos, externos, verificar se há coerência entre esses capítulos, as seções, e aí faço aí um destaque especial, né, verificar se há, né, essa coerência entre o projeto pedagógico institucional, que é um capítulo que vocês já avaliaram, né, nesse coletivo, entre o planejamento estratégico institucional, entre o plano de oferta de cursos e vagas, aqui está destacadinho em vermelho, porque a gente vai dar um foco um pouco maior nele, e no capítulo de infraestrutura, né? E claro que aqui também tem uma conexão, isso não pode deixar de ser dita, com o capítulo de organização de pessoal, tá? Então, como vocês sabem, o desenvolvimento do PDI, ele precisa ser um processo feito de uma forma coletiva, e isso foi muito realizado, né? Nós fizemos audiências públicas via remoto com todas as regiões do estado, e inclusive contando com a participação do nosso reitor, e da mesma forma, né, da mesma forma que houve esses momentos coletivos, nós nesse momento estamos então arrecadando as sugestões e as recomendações via o formulário da consulta pública, tá? Então, só para fazer um pequeno destaque em relação à consulta pública, que ainda está aberta até o dia 10 de maio, né, aqui existe um documento de orientação para a realização dessa consulta pública. Então, aqui, né, recomenda-se que a leitura do capítulo seja feita, que o formulário seja acessado, que a questão em si, em que a pessoa queira fazer a recomendação, seja identificada e que a contribuição ela seja realizada. Então, aqui ainda no formulário de orientações para consulta pública, né, a pessoa ela pode apontar erro, pode apontar incongruência, ela pode apontar alguma falha entre o que foi deliberado em conjunto ao longo do processo de elaboração do PDI, pode apontar eventuais incoerências, né? O formulário, então, ele fica bem aberto e a pessoa, ela consegue, então, fazer ajuste em cada um daqueles títulos que constam dentro de cada capítulo do PDI, tá? Então, vocês vão observar que os capítulos eles estão disponibilizados de modo individual e a contribuição, existe um formulário para cada um desses capítulos, tá? A gente divide, né, para conquistar, porque, como eu falei antes, é um documento bastante extenso, mas a análise dessa coerência entre os capítulos e dessa coesão, ela é muito importante. Por quê? Porque como são 10 equipes diferentes, mais uma equipe geral fazendo essa análise geral, a gente precisa tomar um cuidado, porque são grupos diferentes escrevendo textos, então é claro que a escrita, a apresentação das ideias, ela vão estar de formas diferentes, e o que a gente procura fazer, então, é esse alinhamento geral, né? Bom, então, assim, ó, dentro desses 10 capítulos, e agora eu vou começando a discorrer, né, através desse documento, e a mergulhar um pouquinho mais nele, a gente tem o primeiro capítulo, que é o do perfil institucional. Aqui eu queria só fazer um destaque, né, em relação a todo esse trabalho que foi feito em relação ao primeiro capítulo, porque esse primeiro capítulo, ele vai apresentar a instituição, ele apresenta o histórico, né? Ele fala da missão, da visão, dos valores, da cadeia de valor, né? Que é tudo aquilo que organiza, né, as nossas atividades rotineiras, né? As nossas atividades processuais aí do dia a dia. E nesse processo de elaboração, né, que vem feito, como eu falei, esse movimento ele inicia-se lá em 2022, mas a partir de março de 2023 é que a gente começa essa comunicação com a comunidade, dispara, né, e se faz o lançamento oficial dos trabalhos de construção do PDI. Realizamos, então, encontros regionais, online com toda a comunidade, contando com a participação de estudantes, de servidores, de gestores, né, foram publicados vídeos, né, desses encontros, os encontros eles foram transmitidos, estão registrados lá, e por fim, então a gente faz, né, e fizemos a finalização da construção desse primeiro capítulo, que como eu falei antes, está focado muito na missão, na visão dos valores, na reunião da Comissão Central do PDI, que é uma comissão
grande, ela tem agentes, inclusive representantes desse coletivo, representantes do Consup, do CODIR, representantes dos diretores gerais, representantes de áreas das reitorias, representantes da CPA. Então, vocês conseguem observar ali na página do PDI que ela é uma comissão bem vistosa e que faz, então, a finalização desses trabalhos no dia 6 de 10 de 2023, tá? E aí, o que nós chegamos? A gente chegou, através aí, como eu falei, através da coleta de sugestões dessas audiências que foram feitas, então, com os campos, e através de diálogos feitos com a Comissão Central do PDI, numa proposta de missão, de nova missão, de visão e de valores. Então, aqui a gente chegamos nessa missão, que é de formar cidadãos e promover a inclusão social por meio da educação profissional, científica e tecnológica, contribuindo com conhecimento e inovação para o desenvolvimento da sociedade. A visão, que é ser referenciada, que ser referência em educação profissional, científica e tecnológica, com foco em inclusão, permanência e êxito, baseada na gestão participativa e na integração entre ensino, pesquisa e extensão. E, por fim, os valores: compromisso social, democracia, equidade, integridade, inovação, qualidade, respeito à ciência e às relações humanas e à sustentabilidade. Então, esses foram os valores que chegamos e a missão e a visão que foi consensuada, então, nessa grande comissão, como eu comentei com vocês, é a Comissão Central do PDI. Bom, essas são as informações que constam no primeiro capítulo de entrada, de apresentação do documento. Depois nós temos o capítulo 2, que aí vai falar mais a respeito da organização administrativa, vai apresentar, então, as estruturas que existem na reitoria, as principais estruturas colegiadas, vai falar do Consup, do CODIR, né, vai falar a respeito da estrutura organizacional do gabinete, aí fala também desse coletivo, do CEP, do CDP, da CPA. Então, ele também é um capítulo que, de uma certa forma, também faz a apresentação da instituição, mas nesse âmbito. Depois nós tivemos, então, a construção do PPI. Né? Vocês foram envolvidos na construção aqui do PPI, houve, inclusive, esse movimento de abertura dos trabalhos de início, né, de construção aí do PPI, que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Essa transmissão ela foi feita há quase um ano, né, com Demerval Saviani, então, que foi, né, um convidado aí, um professor prestigiado, e que tratou aí, e que veio aí a nos fornecer subsídios e insights para a construção do nosso projeto pedagógico institucional, né, que a Juliana sabe bem, ela conduziu aí a construção, a escrita desse capítulo, que vocês tiveram a oportunidade de avaliar no ano passado, aqui nesse mesmo coletivo, tá? Depois a gente vai caminhando ao longo do documento. Nós temos, então, o capítulo 4, referente à educação à distância. Então, ele vai apresentar como é que a organização, como é que a instituição ela vai se organizar, né, e vai organizar as suas ofertas em relação à educação à distância, fala das metodologias, das estruturas usadas, da abrangência, né, onde hoje existem os cursos, onde existem os NEADs. A gente tem também o capítulo da capacidade e sustentabilidade financeira, que vai apresentar, então, a estrutura financeira, vai apresentar alguns conceitos, vai falar a respeito da metodologia da matriz de distribuição orçamentária, isso a nível de rede federal. Então, ele vai trazer algumas informações de como é que a instituição ela se sustenta no quesito financeiro, né? A gente tem o capítulo 6, que é o capítulo do planejamento estratégico institucional, e aqui eu deixei essa caixinha vermelha para fazer um destaque nesse capítulo de uma novidade nele, tá? Nós fizemos a elaboração desses capítulos, né, e isso aconteceu ao longo de 2023, e no final de 2023, né, em dezembro, foi realizado um evento que foi organizado pelo ISES, né, junto com
a Diretoria de Gestão do Conhecimento, que também esteve junto, que participou, que é esse evento, Planeja IFSC, que contou com a presença de gestores da reitoria, com os diretores do campus, em que foi realizado, então, o levantamento, né, dos nossos principais objetivos estratégicos. Então, antes do evento, teve todo um trabalho a ser realizado, de detalhamento da metodologia para a construção do capítulo, da análise ambiental dos campos, né, a gente chama também de análise SWOT, né, como o pessoal conhece bastante, mas uma novidade é que em nenhum momento os servidores da reitoria, eles foram envolvidos ali nessa análise ambiental, e dessa oportunidade os servidores da reitoria puderam opinar e puderam participar desse movimento de análise ambiental. Isso nos deu, então, subsídios para construir, então, o que a gente chama de matriz SWOT, fazendo o levantamento de todas as fraquezas, as forças, as oportunidades, as ameaças, né? Todos esses materiais, eles foram compartilhados para, enfim, chegarmos no evento. O evento, então, foi realizado em um hotel próximo ali da UFSC. Nós ficamos, então, imersos nesses diálogos. Foram organizadas mesas, cada mesa tinha um tema, então, aí vocês estão vendo que são 9 temas, foram temas vinculados à assistência estudantil, orçamento, tecnologia da informação, acesso, permanência e êxito, governança, pesquisa aplicada, qualidade de vida no trabalho, fortalecimento da extensão e imagem e identidade institucional. Ao trabalhar com esses temas, então, o grupo ele conseguiu refletir a respeito dos objetivos estratégicos que estão presentes no atual PDI e conseguiram propor outros objetivos estratégicos, como vocês conseguem observar aí nesse capítulo. Um destaque também, tá? Uma outra novidade, e que eu acho que talvez seja a maior novidade desse capítulo, é as metas compartilhadas com os campos. Então, até então, nós tínhamos indicadores, e esses indicadores eles só eram medidos pela reitoria. Claro que, em algumas circunstâncias, coletando informações dos campos também, né? Só que aqui, o que a gente faz é selecionar, então, um rol de 5 indicadores para que eles sejam mensurados em corroboração com os campos também. Então, o primeiro indicador é o percentual de evasão dos alunos que recebem auxílios financeiros no âmbito do sistema PAEVS. Então, uma construção que foi realizada junto com a PROEM, identificando-se que sim, seria importante verificar qual seria o impacto da nossa assistência estudantil em relação à evasão desses estudantes e fazer uma análise global com todos, envolvendo todos os campos. Esse é um primeiro indicador. O segundo é o percentual de satisfação dos alunos com os canais de comunicação do IFSC. Aqui um terceiro é o índice de eficiência acadêmica, que é um indicador que a gente tem na PNP. O quarto é o índice de qualidade de vida do servidor no trabalho. E aí, por fim, o último, 5, que é o índice de satisfação do usuário com acesso à infraestrutura de tecnologia da informação. Por que foram esses selecionados? A gente precisava começar por algum lugar. A gente precisava disparar, e é um movimento que está sendo iniciado nesse PDI, e que nós acreditamos que vai aumentar, né? A nossa ideia é que no próximo PDI a gente consiga ter ainda mais metas compartilhadas com os campos. Mas o que nós avaliamos? A facilidade e a disponibilização desses dados para fazer a medida do indicador de imediato. Então, esses indicadores, eles já têm um ponto de partida, eles já estão medidos, e a gente tem base de dados para coletar essas informações. Vou dar um exemplo, índice de qualidade de vida do servidor. A gente consegue essas informações a partir daquela pesquisa que a DGP fez sobre o índice de qualidade de vida do trabalho. Então, a gente tem essa informação já, e já tem painel de acompanhamento, né? Isso aí, então, a gente já consegue partir de algum lugar já com ele mensurado. Índice de satisfação do usuário com acesso à infraestrutura de TI. Essa é uma das questões que são realizadas pela CPA. Então, também a gente tem
essa questão. Então, a gente já tem esse indicador medido, tá? E esses indicadores, eles podem ser acessados através desse painel que foi elaborado ali pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional, né? Vocês conseguem visualizar, então, como é que a instituição ela está nesse momento em relação a esses indicadores, e isso, evidentemente, vai ficar público para que a gente consiga, então, fazer essa medida anual desses indicadores. Medida anual com apenas uma exceção, tá? A questão aqui do índice de qualidade de vida do servidor, né, o QVT, ele é um índice que é realizado, a pesquisa é realizada a cada 3 anos, né? Então, nesse caso aqui, não é uma análise anual, tá? Mas para os demais, né, seriam, então, dados que são coletados anualmente, que nos permitem fazer essa medição, né, sem necessariamente depender dos campos para estarem nos fornecendo informação, sem precisar ficar disponibilizando planilhas, né? Então, isso aqui deve facilitar bastante esse trabalho. É um destaque que eu quero fazer para esse capítulo, tá? Para o capítulo 6, não vou me alongar mais nele. Depois do capítulo 6, a gente viaja aqui para o capítulo 7, que é o do plano de oferta de cursos e vagas. E que, na minha percepção, eu acho que é o que mais tem afinidade com o CEP. E por que eu gostaria de focar nesse capítulo aqui com vocês? A gente sabe que, se a gente for olhar lá as competências do CEP, está lá na página, né, dos colegiados, está dizendo assim, ó, que vocês aprovam alterações nos PPCs de todos os cursos, bem como deliberam sobre a suspensão das ofertas. Vocês aprovam a criação e oferta de cursos FIC, além de aprovar a criação de PPCs dos demais cursos, depois submetendo ao Consup. E estabelecem diretrizes para a oferta educativa do IFSC. Então, percebam que esse colegiado, ele está intimamente relacionado com o planejamento das ofertas de cursos. Então, é por esse motivo, então, que eu gostaria de pedir licença para vocês, para dar uma ênfase maior no POCV aqui, tá? O POCV, tá, o capítulo, ele foi dividido em 6 partes, tá? Uma primeira parte que vai tratar mais da introdução do que é o POCV, para que serve, né? Vai expor aí os objetivos do capítulo. A parte 2, que vai fazer uma análise comparativa das ofertas planejadas e com as executadas. Então, é uma novidade também, é algo que a gente não tem no POCV anterior, né? Algo que foi introduzido aqui com o objetivo de tentar mostrar para vocês como é que foi a nossa efetividade de planejamento, né? Como nós conseguimos executar aquilo que está planejado nos PDI, nos POCVs anteriores, né? Porque, na verdade, essa é a terceira versão do POCV, né? A gente teve uma primeira versão, que foi lá do PDI 2015-2019, a segunda versão, que foi do PDI 2020-2024, e agora a gente está na terceira versão para esse novo PDI 2025-2029. Tá? Então, essa é a ideia dessa parte 2, do item 7.2. O 7.3 são as diretrizes para o planejamento da expansão das ofertas educacionais em cada campus. Então, isso aqui eu vou discorrer um pouquinho mais daqui para frente. O 4 é a evolução da oferta dos cursos e vagas. O 5, considerações finais. E depois uma última parte com vários apêndices, com informações mais detalhadas, trazendo a situação de cursos, dados de cada campus, né, os cursos com cargas horárias atípicas, né, projeções de cargas horárias por área, né, de atuação docente, e todas as informações que com certeza vão ser muito úteis para o trabalho desse grupo de pessoas, tá? Primeiro, então, o POCV, a gente sabe que é uma peça central ali nesse planejamento, e ele tem uma conexão com o PPI, por isso que eu botei todas essas engrenagens, né? Ele tem uma conexão com o PPI, com o Planejamento Estratégico Institucional, o PEI, tem uma conexão com o capítulo de pessoal, capítulo 8, e tem uma conexão com a infraestrutura, né? Porque a partir do momento em que a gente possui clareza para onde nós queremos crescer, quais são os cursos que vão ser ofertados, a gente tem que também verificar qual é a estrutura que eu preciso ter para que esses cursos eles sejam ofertados, tá? Então, ele, além de contribuir com todas essas demandas educacionais da região, para o desenvolvimento, né, socioeconômico, ambiental local, ele também vai se conectar com essas outras partes do PDI, tá? Então, a parte primeira, ela fala, então, da introdução
a OPOCV. Então, a gente percebe aqui que foi usada como ferramenta de planejamento pela primeira vez, em 2015, isso eu já falei antes, né? E esses trabalhos, eles foram iniciados em 2022, tendo como objetivo a obtenção do que a gente chamou de raio-x do IFES, que a gente chama de marco zero, tá? O detalhamento para a elaboração do trabalho, ele pode ser observado, então, nesse link que foi criado pelo professor Marcos Wake, e aqui quero fazer um destaque para o professor Marcos, quero fazer um agradecimento especial para ele, porque se não fosse por ele, nós com certeza não conseguiríamos finalizar esse trabalho, né? Todo esse trabalho que foi realizado. Então, vocês vão observar que, através desse link, foi feito todo um levantamento, um histórico de construção do POCV e organização e gravação de vídeos. Então, houve muita dedicação aqui por parte dele, né, de organização do grupo para que o trabalho fosse realizado. O marco zero, então, é o raio-x do IFSC. O que estava, quais são as ofertas que estão sendo e que estavam sendo realizadas naquele exato momento. Então, esse marco, a gente fala que ele é de 2023, e ele nos dá base para que a gente consiga, então, fazer a projeção de futuro, né? Verificar como é que, a partir daqui, a gente cresce e faz o planejamento dos futuros cursos, tá? Bom, análise comparativa, então, das ofertas planejadas e executadas. Aqui nessa parte 2, eu tinha comentado, bom, na parte 2 eu tinha comentado com vocês que a ideia era verificar como é que tinha sido esse nosso planejamento. E aí, fazer um comparativo em relação ao POCV 1, o POCV 2 e esse aqui que é o nosso POCV 3, que eu estou chamando, né? E para isso nós elaboramos um indicador que a gente chamou de percentual de efetividade, que ele foi adotado então aqui como indicador para que a gente pudesse ter uma ideia de como é que foi o nosso sucesso, né, na execução desse planejamento. Então aqui a gente tem o indicador, a gente tem a fórmula do indicador, então aqui na verdade é uma razão entre o número de vagas ofertadas, né, sobre o número de vagas planejadas vezes 100, né, para a gente conseguir ter ali o percentual. Vocês vão observar que ao longo do capítulo a gente descreve essa metodologia. As vagas planejadas, elas foram coletadas dos documentos dos PDIs, tá? O primeiro PDI, o 2015, 2019 e o 2022, 2024. Dali a gente coleta, então, o número de vagas e matrículas planejadas. E em relação às vagas, ofertadas, para que a gente pudesse fazer esse comparativo em relação ao que foi executado, as informações elas foram retiradas da plataforma Nilo Peçanha, tá? E aí, claro, com isso, a gente consegue ter algumas informações. Eu não vou apresentar todas para vocês, tá? Para não ficar muito cansativo, mas tem aqui algumas reflexões interessantes, né? Esse aqui é um gráfico que mostra a comparação entre as vagas, o número de vagas, e é vaga mesmo, né, vaga cabeça, o número de vagas planejadas com o número de vagas ofertadas. Então, no gráfico, a gente tem as barras em amarelo, que é o que foi planejado, e as em laranja é o que foi executado, tá? De novo, o que foi planejado, retirado dos documentos dos PDIs, e o que foi executado, retirado da PNP. E aí a gente tem essa linha verde que trata, então, do cálculo desse indicador, desse índice de efetividade, desse percentual de efetividade, vamos assim dizer. E o que a gente observa, então, vocês podem analisar aí, que a gente tem uma linha do tempo que vai de 2017 a 2023. Mas por que até 2023 se vocês tiraram do PDI 2024, tá? Aqui, até 2023, porque a plataforma Nilo Peçanha, ela só teve os dados consolidados e divulgados nessa segunda-feira, tá? Então, como esse capítulo foi finalizado antes disso, a gente ainda não tinha os dados consolidados do ano de 2024, por isso o motivo que ficou até 2023. Se a gente for observar, existe aqui, então, uma aproximação maior, tá? Entre a barra laranja e amarela, entre o que é planejado e executado, né, até o ano de 2020, tá? Então, existe também motivos para isso, a gente conseguiu levantar vários argumentos para explicar esse comportamento, mas o que a gente observa é que temos 2020, o que teve em 2020? Teve a pandemia, então a gente sabe que isso acabou afetando bastante o comportamento da nossa execução do planejamento,
E depois disso, nós tivemos uma reerguida, a gente teve um levantamento aqui, a gente teve um levantamento aqui do que é executado aqui, dessa barra laranja, mas ainda assim a gente observa que não é uma recuperação total. Ainda tem um distanciamento maior a partir de 2021 entre a barra laranja e a barra amarela, né? E aí, claro, a gente tem também, né? Eu já vou comentar a respeito, né, dos motivos que levam a isso. Aqui a gente tem uma análise semelhante, é a mesma análise, só que ao invés de analisar a vaga, a gente está analisando a matrícula equivalente, né? Lembrando que a matrícula equivalente ela acaba sendo uma forma de equiparar, né, de comparar as coisas, né, porque, na verdade, eu levo em consideração o fator de esforço do curso, a carga horária, né, e consigo fazer uma comparação mais justa entre as matrículas ali que estão sendo oferecidas. E, claro, que quando a gente faz essa análise da matrícula equivalente, a gente tem um perfil um pouco diferente, né, a gente percebe que o planejado aqui é o azul e o executado é o laranja. Então, se a gente for observar, a gente tem aí um executado maior a partir aí do ano de 2020, mas também porque isso acaba tendo relação com a oferta de cursos que tem um fator de esforço maior também, né? A gente tem um aumento de cursos técnicos, aumento de cursos na área de formação de formadores, e isso acaba influenciando também nesse indicador, né, que é das matrículas equivalentes. Uma outra questão que a gente observou também é que, no que tange a essa diferença aqui das vagas oferecidas, né, e esse distanciamento maior entre o que é executado e o que é planejado, a gente entende que também isso tem relação com ausência de concurso público. Então, na verdade, para o cumprimento daquele primeiro PDI, 2015-2019, nós tivemos contratação, sim, maior de docentes e de técnicos, então isso a gente sabe que acaba influenciando, né. A gente teve cortes orçamentários, restrições financeiras, principalmente depois do período da pandemia, né? A gente teve impactos ali administrativos, e aí, de novo, né, a questão dos gastos e da questão financeira, a gente entende que isso influenciou bastante na execução dos cursos, né? E lógico que processos ali internos de aposentadoria e exoneração que não tiveram a reposição real desse quadro, né, de servidores. Aqui a gente traz também, eu fiz um recorte de uma outra tabela que está inserida ali no capítulo e que mostra o percentual de efetividade para os diferentes tipos de curso ao longo dos anos. Então, aqui, como é que fica a efetividade em relação a FIC, técnico, licenciatura, CST, especialização. Se a gente for observar, a gente acaba tendo uma efetividade maior, e quando fala efetividade, de novo, tá? A gente precisa lembrar da fórmula, né? O número de vagas ofertadas dividido pelas planejadas. A gente acaba tendo aí um percentual maior para a FIC, por quê? Porque o FIC, ele acaba sendo uma oferta que ele tem uma mudança, né? Ele tem um comportamento mais ágil. Ele acaba sendo oferecido, mas não necessariamente constando no POCV, não necessariamente constando no planejamento, mas às vezes o campus recebe um servidor por remoção, né, por motivo de saúde, ou sob júdice, de uma área que às vezes não estava planejada, então o campus ele acaba tendo que fazer uma readequação ali, meio que às pressas, e uma das formas também de, às vezes, de elevar a carga horária docente é através de FIC, né? Mas não só isso, né? O FIC ele acaba sendo, como eu falei, uma oferta mais ágil, ele acaba sendo oferecido, às vezes, para atender a demanda regional, às vezes para atender a demanda de um setor específico, e isso faz com que esse percentual ele mude tanto, né, e seja tão grande para a FIC. Então, na verdade, o FIC é aquela nossa oferta que a gente tem e que oferece, mas a que é talvez mais sofra adaptabilidade, né, mais seja volátil nesse sentido, né, mais tenha variação. Ao contrário do que a gente observa, por exemplo, com o técnico, né? Os técnicos, por exemplo, aqui tem um percentual de efetividade de 87%, por exemplo, em 2020. Mas isso também se explica pelo fato de serem ofertas mais perenes, né? Precisa de uma estrutura mais concisa de laboratório, de professores, enfim, para que se consiga efetivar algo nesse sentido. Então, muitas vezes você não consegue
né, ofertar um curso técnico da mesma forma, na mesma agilidade que fique. E assim vai também aqui para os demais cursos, né? Bom, outro ponto que eu queria destacar aqui é a questão das diretrizes que foram disparadas aí para os campos, para a oferta, né, para o planejamento da expansão dessas ofertas educacionais. Então, para esse período, né, para o novo PDI, então, a Prodin, junto com a Proem, em colaboração com o Colégio de Dirigentes, estabeleceu diretrizes específicas para orientar a expansão das ofertas educacionais em cada campus. E essas diretrizes, elas foram desenvolvidas, então, como está comentado, como está escrito aqui, para assegurar a expansão, que essa expansão ela seja alinhada com as demandas regionais, com a capacidade de cada campus, e, lógico, sempre tendo em vista as metas institucionais e legais. Então, assim, foram disparadas diretrizes no que tange as tipologias de campus, tá? E planejamento de expansão, tá? O que eu quero comentar aqui? O que se observou, tá? E lógico que tem um documento de diretrizes para isso. A gente tem o link desse documento ali no capítulo do POCV. Ele é um documento longo, eu não vou me aprofundar aqui, né, no documento, mas o que nós dialogamos muito, né? E inclusive com os campos. Existe uma necessidade, houve uma necessidade de um estudo individualizado por campus, para fazer uma espécie de análise de crescimento para cada um deles. Então, por exemplo, o campus São Carlos, ele é um campus que, na tipologia, de acordo com a portaria 713, ele é um campus 7045. Porém, conversando, inclusive, com o diretor lá do campus, né, com o chefe ADEP, né, com os dirigentes, nós observamos que é um campus que dificilmente consegue comportar 70 professores, e se houver aí um grande aumento das ofertas, talvez essas ofertas elas não sejam preenchidas. Então, por esse motivo, a gente fez algumas adaptações de tipologia para fins de planejamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos aqui fazendo alteração da portaria 713, não temos poder para isso, até porque a portaria não é nossa, né, é da MEC, CETEC. Mas a gente sabe que existe um movimento da CETEC para fazer a atualização da portaria 713, reconhecendo, sim, que alguns campos tiveram as suas tipologias superestimadas e outros tiveram, né, as suas tipologias subestimadas. Então, esse trabalho vai ser feito. Até ontem, o Breganholi esteve aqui no CONIF comentando a respeito disso, e que a previsão é que se imagina que daqui 2 meses esse trabalho ele já vai ser iniciado, então, de revisão dessa portaria. Mas nada nos impede de também já fazer esse olhar individualizado e interno para cada campus. Outro destaque também que a gente faz é em relação ao campus Urupema. O Urupema também tem uma tipologia 7045. Então, também reconhecemos que o Urupema talvez não tenha condições. Quer dizer, não que não tenha condições, a questão é, se nós colocamos 70 professores lá, aumentamos substancialmente o número de ofertas, essas ofertas elas terão procura, né? Então, o próprio campus reconhece isso, né? E tanto é que eles também já estão no movimento de avançar para cursos técnicos integrados, né? Indo para esse caminho. Lógico que, através de um trabalho muito bem feito, de um estudo bem elaborado do campus, eles observam que esse é o futuro deles, esse é o caminho que eles precisam seguir. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês é que essas foram as orientações em relação às tipologias, né? Orientações de crescimento de cada um desses campos para fins de planejamento, tá? Bom, e aí o que acontece? Nesse argumento, nesse diálogo, em que nós reconhecemos que alguns campos eles podem planejar com uma tipologia um pouco menor, a gente também reconhece que alguns campos podem planejar com uma tipologia um pouco maior, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente verifica quais são aqueles campos que podem planejar um pouquinho além da sua tipologia, tá? Para isso, então, nós desenvolvemos o que a gente chama de IDP, que é o Índice de Desenvolvimento Potencial de Campus, tá? Foi um índice que foi construído junto com o Colégio de Dirigentes,
deu um trabalho grande, né? É um índice que ele é composto por 10 indicadores, tá? E aqui estão todos eles descritos, né? Um trabalho que foi elaborado ali junto com o Silvio, nosso estatístico, que hoje é coordenador, né, de planejamento e avaliação institucional, né? Então a gente tem aqui o que foi levado em consideração para verificar quais são os campos de cada uma das regiões que poderiam planejar um pouquinho além, né? Foi considerado, então, a população da cidade, a população da microrregião em que se localiza esse campus, a distância do alcance do campus, né, a tipologia definida ali na 713, o IDH da cidade, onde o campus ele se localiza, o RAP do campus, eficiência acadêmica, que são indicadores que a gente precisa atentar, número total de matrículas, percentual de oferta de cursos técnicos, percentual de oferta de cursos de formação de formadores e o percentual de oferta de cursos EJA. Dos indicadores de 1 a 4, a gente consegue, então, retirar essas informações, e conseguimos retirar essas informações através de um painel também construído pelo Silvio, que é o Observatório dos Arranjos Produtivos, Sociais e Culturais. Tá? E esses outros indicadores, todos retirados da plataforma Nilo Peçanha. Vocês lembram que há um tempo atrás, o Gilberto, pedagogo ali da Proem, hoje ele está cedido à SPU, mas naquele momento ele fez o seu mestrado e ele elaborou um produto de mestrado que foi justamente uma tipologia para que os campos pensassem as suas futuras ofertas, né, mas observando a questão dos arranjos produtivos sociais e culturais e ambientais, né, porque ele ainda trata das questões ambientais. Então, eu, inclusive, botei aqui o linkzinho do YouTube, ele fez essa apresentação para vocês, né, ele faz essa apresentação, então... Desculpa, gente, aqui, ó. Deu. Ele fez essa apresentação no dia 16/6/2023, tá? E aí o título que ele deu, né, para essa apresentação foi Ofertas Formativas, para quê e para quem? Quando ele fez essa apresentação ao CEP, eu fiquei muito empolgada, porque, na verdade, esse trabalho ele acabou nos dando subsídio para que a gente construísse um mapa de processo para orientar os campos justamente no que eles deveriam se atentar para planejar as suas futuras ofertas. Então, a gente conversou bastante com o Gilberto sobre isso e conseguimos, então, definir aqui o nosso caminho metodológico com a ajuda dele e utilizando esse produto educacional que foi apresentado no CEP. Tá? Bom, também foram disparadas diretrizes para o planejamento da expansão das ofertas no que se refere a percentuais legais. E aí vocês já sabem, isso aqui a gente já está careca de saber, né? A gente, enquanto instituição, temos lá descrito, né, na lei de criação dos institutos, que a instituição ela precisa ofertar 50% das suas vagas em cursos técnicos, 20% em formação de formadores, e depois, com a publicação do decreto, e depois, né, posteriormente, com uma política que foi aprovada aí pelo Consup, uma política de EJA, que a instituição ela precisa, então, ofertar 10% aí das suas vagas em cursos EJA, tá? Bom, e também, lógico, levando em consideração o trabalho ali do Gilberto, disparamos aí orientações a respeito da análise do cenário regional. Então, o levantamento dessas informações, então, permitiu que os campos elaborassem o que a gente chamou de relatório integrado das demandas socioeconômicas ambientais. E esse documento, então, a princípio, ele também foi, cada campus fez, encaminhou para a Prodin, né, nós fizemos a análise desse material, e também serve, né, de base para fazer, então, a projeção de futuro desses campos, tá? Bom, eu estou já indo para o final, tá? Mas o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a parte 4, que trata da evolução da oferta dos cursos e vagas. Então, a gente tem esse quadro que fala sobre as vagas de ingresso, né, as matrículas equivalentes, e como é que ficamos aqui, né, nesse planejamento. Então, a gente sai aqui, vocês podem perceber nesse quadro, e se tiver pequeno, vocês olham no documento, tá? No próprio capítulo 7.
ele pode ser feito o download dele lá na página da consulta pública, e também, se precisar, eu compartilho aqui, se ficar ruim aqui de ver na apresentação. Mas o que a gente observa é que, nesse quadro aqui, a gente tem a projeção, então, para 2024 até 2029, em que saímos aqui, tá? E aí estou contando aqui o total de vagas, contando com cursos FIC, em que a gente sai de um total, então, de 17.836 vagas de ingresso para 33.951 vagas de ingresso. Nós saímos, então, de 336 cursos ao todo, tá? Contando todos os tipos, incluindo o FIC, para 654 cursos. Então, é uma expansão que está sendo feita. Ela não é uma expansão tão ousada assim, acho que menos ousada que o planejamento passado, mas nós acreditamos que é uma projeção bem pé no chão, considerando, né, a possibilidade de conseguirmos, então, atingir as tipologias planejadas, né, para cada um desses campos, e dentro do quadro de servidores, de docentes e tais. Claro que tudo depende de pessoal também para que isso seja feito, e algumas vezes depende de infraestrutura também, tá? Então, eu não vou citar toda a tabela, porque aqui tem muitas informações, aqui também está categorizado por tipo de curso, né, os FICs, os técnicos, as licenciaturas, né, deixo aqui depois para vocês olharem. A gente tem também um quadro que eu acho muito importante da gente avaliar, que é a evolução da capacidade de matrícula aí projetada para esse período de 24 e 29. E como é que ficam os nossos indicadores legais, né? O nosso famoso 50-20-10. Então, a gente observa que, ao todo, tá, isso aqui é a projeção, contando todos os campos, né, a projeção global para a instituição até 2029 fica de 13,8%. Então, para a formação de formadores, nós não alcançamos, a gente não consegue alcançar os 20%, mas temos que considerar o esforço. Vocês forem observar, muitos campos eles saem de zero e conseguem, né, se planejar para ter um percentual de formação. A gente sai aqui, ó, de 7,3% e conseguimos alcançar 13,8%. Bom, e aí, claro, a gente fez milhares de cenários para tentar verificar se poderíamos induzir de alguma outra forma também ao aumento desse percentual, mas entendemos aí que chegamos ali no limite, né, e contando também com o esforço, né, da grande parte aí dos campos. Pro EJA, né, a questão ali do EJA, então, ele sai de um percentual de 4,1% e conseguimos atingir 11,4%. Então, claro que isso aqui, como eu falei, é o global, né, de todos os campos. Vocês vão ver que tem campos aqui que tem uma colaboração gigante aqui para conseguir elevar esse percentual global aqui da instituição. E técnico, 50,7%. Então, a gente também conseguimos aí fazer o dever de casa para técnico, para EJA, mas não para a formação de formadores. Mas temos que considerar ali um aumento muito significativo, tá? Aqui também a gente tem o quadro de distribuição da oferta desses cursos por campus. Então, a gente tem aqui todos os campos, incluindo o futuro campus Tijucas, tá? Que já aparece aqui nessa projeção. Se vocês forem observar, o campus Tijucas, ele planeja um montante ali, um total, tá? Esse valor ele está sendo dado em matrícula equivalente. Ele planeja atingir 77,7% das suas matrículas em cursos técnicos, tá? E eu explico isso. Nós recebemos uma orientação da CETEC, ela ainda não está formalizada, né, porque, na verdade, está, né, para ser publicada uma portaria interministerial com essa orientação de que os novos campos, eles devem atingir um percentual de 80% de cursos técnicos, tá? Então, com vista nisso, a gente quase atinge, né, 77,7%, quase atingimos, tá? Depois disso, esse próprio campus Tijucas, ele consegue também colaborar muito com a oferta de formação de formadores, né? Aqui a gente ficou com um percentual de 17,3%. E depois EJA, né, 27,2%. Então, a gente percebe aqui nesse quadro, então, que tem campos que contribuíram bastante. Se a gente for focar, por exemplo, na oferta de EJA, a gente percebe um crescimento geral de toda a instituição, e isso muito se deve
né, as políticas indutoras que foram publicadas, né, a indução para que houvesse, então, o aumento desses indicadores, não só de EJA, mas como formação de formadores e próprio técnico também. Mas, assim, ó, só fazendo um recorte ali de EJA, e eu coloquei uma notinha aqui do lado, a gente percebe, então, que tem muitos campos que ultrapassam a meta de 10% de EJA. E tem unidades ali, como Chapecó, Continente, Itajaí, São José, Tubarão, Xanxerê, que eles, de fato, conseguiram fazer um planejamento para ampliar de uma forma bastante significativa essa oferta. Então, a gente consegue observar, de novo, que, de um modo geral, há esse esforço da instituição para melhorar, então, esses indicadores. Tá? Aqui a distribuição da capacidade de matrículas equivalentes por eixo tecnológico. Eu achei bacana mostrar isso aqui só para a gente verificar quais são os eixos que possuem maior crescimento na instituição. Então, o crescimento em relação ao IFES, que se a gente for observar, o eixo tecnológico que mais teve crescimento é o eixo de desenvolvimento educacional e social, porque é justamente aquele eixo que está associado às ofertas, né, na área ali de formação de formadores. Então, esse é o eixo que mais teve crescimento, acompanhado ali do eixo de controle de processos industriais, que é um eixo que a instituição, ela historicamente, enquanto né, escola técnica, ela já trabalha, né, nessa área, nesse eixo, e depois seguido ali por informação e comunicação, né? Realmente a gente teve aí um grande aumento de cursos na área de informática, né, em diversos campos, tá? E aí, gente, assim, ó, eu sei que vocês já devem estar cansados, eu juro, prometo que eu estou terminando, mas a gente tem vários apêndices, assim, que são muito interessantes e que eu acredito que vão colaborar muito para o trabalho dos conselheiros do CEP. Então, assim, a gente tem vários cursos aqui que ultrapassam a carga horária mínima ou máxima, tá? Então, se a gente for observar, tudo que está aparecendo aqui em amarelinho são aqueles cursos que têm uma carga horária maior, tá? Uma carga horária maior do que está descrito pelo MEC, pelo IFSC. Então, se a gente for observar, e aqui eu não coloquei a tabela toda, tá? Eu só fiz um recorte. A gente tem, por exemplo, aqui cursos que acabam passando bastante dessa carga horária máxima, né? Aqui, por exemplo, Engenharia Civil, Canoinhas, a carga total no POCV, 4.100 horas, a carga horária mínima legal é 3.600 horas, né? E a carga horária máxima, 3.960. Então, está passando da carga horária máxima, assim como esses outros campos. A gente sempre comenta a respeito de elaborar um PPC que tenha uma carga horária máxima ou acima daquilo que é estabelecido, porque isso acaba tendo um impacto, e possui um impacto, inclusive, orçamentário, porque a gente não vai receber por essas horas a mais que estão sendo oferecidas, né, pela instituição e para a própria realização do curso. Então, só aqui a gente poderia ficar, assim, a manhã toda discutindo a respeito disso e os impactos de oferecerem cursos que têm uma carga horária tão elevada. Aqui são cursos que têm carga horária abaixo, tá, do mínimo. Então, por exemplo, aqui, tecnologia em radiologia, tá? No POCV, uma carga horária de 2.220. Aqui a carga horária mínima legal é 2.400. Então, são coisas, né? São aspectos que eu acredito que vão precisar ser revisados de uma forma geral, né? A ideia aqui foi fazer um mapeamento total dos nossos cursos e conseguir fazer esse cruzamento de informações e essa análise mais apurada, né? Aqui também, tá? Eu não estou botando a tabela como um todo, aqui são destaques que estão sendo feitos. Outro destaque é o apêndice E, que tem os cursos com o fator de esforço. Aqui é o fator de esforço de curso real, tá? Superior a 1,5. Esse fator de esforço, ele acaba aumentando principalmente por conta das divisões de turmas que são realizadas, né? Que muitas vezes acabam sendo necessárias por conta da limitação de espaço de laboratório. Mas a gente observa que, em muitos casos, a gente tem fatores de esforço bastante elevados, né? Por exemplo, aqui, a gente tem um FIC Eletrônica Básica, né, Campus Florianópolis, é um curso que tem uma carga horária de 40 horas, e o fator de esforço real aqui de curso é de 2, tá? Então, ou seja, né, normalmente o curso ele acaba oferecido com o dobro da carga horária por conta, possivelmente, de divisões de turma, né, que possivelmente devem acontecer. Mas são, como eu falei, né, são análises que podem ser feitas.
E, por fim, tem um último anexo, que é o anexo F, que eu só fiz um recorte, até por isso que a imagem ela não ficou muito boa, que é da projeção das cargas horárias das áreas, tá, de alocação de cada um desses cursos. Então, se a gente for observar, vocês vão ver que ali tem links, e cada link a gente consegue verificar como é que está o planejamento da carga horária média, né, de cada um desses cursos. Então, por exemplo, aqui a gente tem EDF, né, EDF é Educação Física. A gente tem uma carga aqui, Campus Criciúma, a gente tem uma carga horária total, isso aqui é no regime, tá, salvo engano, porque lógico que tem uma condição para cada ano diferente, mas no regime, a carga horária total, então, isso aqui é semestre, tá, ela é de 440 horas, tá. Ali, ó, tem um professor, tá vendo? O professor atual, é um professor, tá. E aí, claro, docentes ajustado, é o quanto que tu vai ter que acrescentar de docente para conseguir equalizar aquela carga horária. Então, uma carga, então, para um professor, né, você tem ali uma condição de carga horária, né, e aqui o grupo, né, o Campus Criciúma, acrescentou mais um docente para que a carga horária média, né, no semestre, ela fica de 11. A gente faz esse cálculo somando essa carga horária aí de 440 horas, divide por 20, né, que é o número de semanas, e divide por 2, que é o número de docentes que estão atuando, e a gente consegue chegar nesse valor que é da carga horária semestral média ajustada, tá? Então, se a gente for observar, tem várias áreas que estão com cargas horárias estouradas, tá? E eu digo carga horária estourada, vai aparecer vai aparecer assim uma cor vermelha na cédula, e aí tudo aquilo que tiver com carga horária maior que 18 vai aparecer vermelho, porque as cargas horárias elas precisam ser adequadas, precisam ser equalizadas, tá? E nem todos, né, conseguiram fazer isso, mas só estou colocando aqui para vocês, e até botei o recorte aqui do Campus Criciúma, porque a princípio não tem nenhum destaque, ó. A gente percebe que aqui as cargas estão em 15, 12, 11, é uma carga razoável, né, para um grupo de docentes que vai estar atuando aqui numa disciplina. E é o que a gente costuma orientar em termos de planejamento para que esses docentes possam também trabalhar em pesquisa, extensão e fazer outras coisas. Dito isso e feito essas considerações em relação ao POCV, e já indo aqui para os finalmente, a gente tem um capítulo de organização e gestão de pessoal, que é um capítulo que se conecta com o POCV, porque é a partir das ofertas de curso que a gente consegue fazer uma previsão de quantos docentes que a gente vai precisar, de cada área, de cada área de atuação docente, o número de servidores digitais também, então isso tudo está previsto ali nesse capítulo de gestão e organização de pessoal, que foi apreciado, então, pelo CDP em fevereiro desse ano. O capítulo de infraestrutura, que vai apresentar esse diagnóstico atual da estrutura da instituição, com o planejamento dessas necessidades aí de laboratórios, de salas de aula, acervo bibliográfico. Então, na verdade, ele vai fazer o planejamento da infraestrutura necessária para o IFSC, então, sobreviver até o final de 2029. Vocês vão perceber que é um capítulo que ainda está em construção, né? Alguns campos ainda não conseguiram encaminhar as informações, mas isso já está sendo sanado. E, por fim, a gente termina, então, o PDI, com o capítulo 10, que é o de acompanhamento e avaliação institucional. E aí a gente comenta ali nesse capítulo como é que a gente vai fazer o monitoramento de tudo isso que foi planejado, para que esse não vire, né, um documento de gaveta, que é o que a gente não gostaria que fosse, né? Por esse motivo que eu acredito que alguns capítulos eles tenham ficado tão longos também, porque realmente a gente quer que seja um documento que seja útil para a instituição, né? Que a gente não fique só gastando tempo para ele depois ficar engavetado, para que, de fato, ele seja um documento vivo e que possa ser utilizado aí por todos. Gente, obrigada, tá, pela atenção de vocês. Desculpa aí o fato de eu ter me alongado muito, mas é um documento pesado, ele tem muitas informações, eu tentei ser mais ágil aí possível, tá? Obrigada aí pela paciência de vocês. Obrigada, professora Sabrina, nós que agradecemos, né? Conseguiu fazer uma síntese de um documento tão complexo, né? E com tantas informações, então a gente agradece a apresentação. É muito bom, né, ver materializado ali nos indicadores, enfim, nas análises realizadas, né, materializado as políticas indutoras, né,
e que passam também aqui pelo CEP, né? Então, é muito gratificante. E agradeço também, em nome da ProEM, o professor Moik, né, que coordenou esse trabalho, né, Sabrina, e conseguiu, enfim, né, trazer aí várias questões, principalmente as análises, né, as planilhas, que ele teve aí uma importante contribuição. Então, obrigada. Então, agora fica aberto para inscrições, para algum conselheiro quer fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida. Nenhum inscrito por enquanto. Eu só queria comentar que, assim, agora também com a aprovação da política, das diretrizes, né, para o ensino técnico, para o ensino médio técnico, eu acho que esse material ele vai conseguir também colaborar bastante, né, porque vai ajudar também o grupo a fazer a atualização desses PPCs, sabe? Então, no final das contas, né, imagino eu que, lógico, tem um tempo de adaptação da instituição, mas vai ser necessário fazer um mapeamento, né, de todos os cursos, né, e esse trabalho ele vai ser bastante útil para que consiga-se ficar dentro daqueles limites de carga horária e ficar dentro dos limites que estão colocados ali no POCV. A gente tem vários desafios ainda, e eu acho que o maior desafio é a diferença de informação que a gente tem, né? Porque às vezes a gente tem um curso, e aí eu estava até olhando isso ontem, a gente tem um curso e às vezes ele está colocado de um jeito no POCV, ele está cadastrado no SIGA-A de uma outra forma e na PNP ele está de outro jeito, sabe? Então, acho que o maior desafio nosso agora é fazer um mapeamento geral, isso já, né, o professor Marcos, né, inclusive, está nos auxiliando com isso, para que a gente consiga fazer uma padronização geral e consiga sempre se referir à mesma coisa, sabe? Então, é algo que a gente precisa avançar ali, que eu acho que vai ser um trabalho importante. Com certeza. E também, professora Sabrina, lembrando do Marco Zero, né? O que a gente chamou de Marco Zero foi fazer esse levantamento, né, das ofertas, enfim, referente a 2024. Então, foi o nosso ponto de partida e acho que foi extremamente importante, né, esse trabalho realizado que, como o professor Alencar estava colocando, foi um trabalho coletivo a muitas mãos, que demandou bastante, mas que foi extremamente importante para a construção, né, e planejamento do que veio, né, posteriormente. Então é isso, a gente agradece. Eu não sei se a professora Sabrina, eu sei que está com horário. Oi, professora Juliana, desculpe, eu estou inscrito aqui para falar, estava aguardando. Não apareceu para mim, desculpe, professor Felipe Sintra. Aqui, agora eu vi a sua mãozinha, eu estava na tela errada aqui. Por favor, fique à vontade. Bom, bom dia, Sabrina, bom dia a toda a nossa comunidade, bom dia aos meus colegas aqui do CEP. Sabrina, parabéns por todo o trabalho conduzido, realizado até aqui, a ti e, evidentemente, a todas as pessoas, todos os nossos servidores que estão tão dedicados, né? É realmente algo muito complexo trabalhar em cima da elaboração desse documento. Eu já tive oportunidade anteriormente de estar envolvido, inclusive diretamente também nesse sentido, então conheço bastante dos desafios que a gente tem quando a gente fala de um documento como esse, especialmente numa instituição que tem uma conformação como a nossa. Então, eu realmente parabenizo, porque é muito difícil, né, com todas as coisas, com toda a complexidade institucional. Acho que a gente tem avanços muito legais, né, para essa nova versão do PDI que a gente está trazendo aqui agora. Entendi pelo e-mail, e aí agora é menos para ti, Sabrina, mas mais para a Juliana, que está no exercício da presidência, assim, né, que nós temos aqui no CEP essa competência regimental, né, de emitir o parecer do PDI e tudo mais, e por isso que nós estamos fazendo essa pauta aqui. Mais evidentemente, quando a gente tem uma complexidade desse tamanho, né, é difícil da gente apresentar assim, contribuições, né,
pontuais, porque não tem condições, são muitas coisas, né? São muitos elementos a serem tratados. De forma que eu resolvi me inscrever, tanto para poder registrar esse reconhecimento, que eu acho que é importante, né, para a equipe, para ti, Sabrina, mas também para que tentar fazer algumas outras questões, alguns outros apontamentos, né? E aí eu já vou adiantar, né? Assim, eu Felipe, particularmente, não entendo muito possível como a gente dar um parecer negativo ou positivo nesse contexto, porque a gente teria que fazer uma discussão para isso, né? Então, aí eu já vou até me adiantar, eu devo me abster da votação e tudo mais, mas, assim, talvez, e aí pensando em soluções para esse desafio, né, quando a gente trabalha com PPC, a gente trabalha sempre com relatoria, né, exatamente por isso, para dar conta dessas coisas complexas, trazer as pautas, as discussões de uma maneira mais direcionada, né. Então, talvez no futuro, essa pauta do PDI, quando vier lá no futuro de novo, né, falando aqui para nossa comunidade, todo mundo lembra disso, ou de repente faça constar isso ali no capítulo ali de acompanhamento e monitoramento, né, do desenvolvimento institucional, para quando essas pautas vierem para os colegiados, vierem para o CEP, forem para o Consup, elas ainda vão para o Consup, de repente no Consup pode ser adotado isso, que seja adotado o regime de relatoria, né, porque daí a gente discute de repente em cima do relatório que traz apontamento. Professor Felipe, mas a proposta foi exatamente essa, não sei se o professor não estava na reunião ainda, mas antes da professora Sabrina apresentar, só para contextualizar para quem está nos assistindo, a professora Sabrina hoje faz uma apresentação, a gente tira uma relatoria e na próxima reunião daí não é só uma relatoria, a proposta da presidência são ao menos 3 relatores. E aí, na próxima reunião, a gente faz a discussão com o coletivo e aí sim faz a votação a respeito da aprovação e da recomendação, no caso, né? Eu não havia realmente captado essa parte, não sei, Juliana, o que aconteceu. Eu peço desculpas por isso, tá? Então, a gente retoma, então, essa questão. Eu teria algumas outras questões, alguns outros desafios, então, para serem pontuados em relação a isso. Primeiro, em relação daí vou tentar resumir algumas coisas aqui, então, assim, eu acho que essa questão do prazo, então, já que a gente vai adotar regime de relatoria e, portanto, vai retornar para uma próxima reunião aqui no CEPS. Então, a minha primeira preocupação em relação ao prazo, isso é uma coisa que eu já tinha notado, eu tinha entendido que a gente ia tocar isso para frente agora, né? Não havia compreendido dessa forma, que a gente vai implementar isso já nesse ciclo. Segundo, o que a gente pode fazer em relação a essa questão dos dados, que tu mesma mencionasse, Sabrina, né? Então, assim, se isso vai ser atualizado agora, o que vai acontecer com esses capítulos que ainda não estão preenchidos pelos campos, né? Porque, tecnicamente, a gente está num período de consulta pública, então, em tese, a gente teria que ter todo o conteúdo disponibilizado. Aí eu até friso, né? Não está disponível, alguns dos links que estão colocados não estão abertos nem para quem está logado no @ifsc, tá? Os arquivos. Então, eu acho que isso também é importante que a gente consiga dar essa transparência, abrir isso, inclusive as planilhas dos campos, sobretudo nessa discussão do PLCV. E aí, trazendo só uma ponderação, e aí eu peço desculpas realmente porque eu acabei fazendo as anotações considerando que essa questão não estava implementada para esse ciclo, eu peço desculpas. Mas, assim, talvez, sobretudo em relação ao PLCV, mesmo imaginando esse regime de relatoria agora, tá? Eu acredito que o papel do CEP, que é onde eu acho que o CEP talvez mais possa colaborar, eu acho que o papel do CEP seria talvez participar do processo de discussão das diretrizes, né? Eu entendo que, evidentemente, o CODIR, o Colégio de Dirigentes, os diretores gerais são representantes das suas comunidades, eleitos pelas suas comunidades e têm total legitimidade, né, para fazer esses apontamentos, esse processo de construção, mas enquanto colegiado de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que as discussões da gente talvez tivessem que estar justamente nessas diretrizes. Porque, senão, como é que é agora? Agora é muito difícil de você promover esse tipo de ajuste, né? Tem um processo muito longo aí relacionado a isso. Então, eu não compreendi bem só, então, justamente essa questão da relatoria, vou me abster de fazer as outras pontuações, ponderações. Só fico preocupado com a questão do prazo, de como é que vai ficar o fluxo justamente diante dessa questão da consulta pública, da necessidade de análise pela Comissão Central. Enfim, aí eu gostaria de esclarecimento a esse respeito. Obrigado.
Bom, em relação a prazos, não, só antes de falar nos prazos, eu concordo, né, e acho que como também existe essa intenção de futuramente fazer revisão de regimento interno, regimento geral, né, em que traz ali esse artigo, né, colocando como competência do CEP a emissão de parecer a respeito do PDI como um todo. Eu acredito que ali deveria ser feita uma revisão para que o CEP se concentrasse no capítulo 13, no capítulo do POCV, sabe? Aliás, acho até que, assim, são os capítulos que mais têm relação com esse colegiado. E eu confesso que quando eu vi isso, até me causou surpresa também, porque pensei com os meus botões, puxa, mas o CEP vai deliberar sobre orçamento, sobre infraestrutura, sobre outros temas que não têm, né, tanta relação, assim, tanta proximidade com esse colegiado. Então, mas acho que é algo que a gente pode pensar, sim, concordo, a princípio, as diretrizes, como eu comentei, né, elas foram concebidas junto com o colégio de dirigentes, mas, né, e lógico, por intermédio ali da Prodin, da Proem, mas eu concordo, acho que o CEP poderia ter sido envolvido nisso, acho que é algo que a gente pode repensar ali num próximo trabalho, inclusive para ser inserido ali nesse capítulo 10 de monitoramento e acompanhamento. Bom, em relação então a prazos, né, a gente tem até o dia 10 de maio, a consulta está rolando ainda, os questionários ainda estão abertos, e a gente está coletando ali as recomendações. Concordo que a gente teria que ter todas as informações disponíveis. A questão é que a gente chega num limite, né? A gente chega num momento em que não é possível mais esperar e a coisa tem que andar, sabe? Mas o que eu posso afirmar é que a gente, principalmente o capítulo 9 ali, de infraestrutura, que ainda ficou com mais ausência e carência de informações, ele já está sendo preenchido ali e estruturado. O que acontece, né? O que eu observo aqui? A nossa ideia é encaminhar o documento até o dia 26 de maio para o Consup, para que a gente consiga, então, cumprir os prazos. Em relação ao fato de estar acontecendo a consulta e agora, e o documento está sendo avaliado no CEP, até algo que não nos trouxe assim, tanta preocupação, porque eu vi também que foi um movimento que acabou acontecendo no PDI passado, né? Então, na verdade, a gente está coletando, né, várias informações, coletando informações aqui, coletando informações da comunidade através dos questionários, para conseguir, então, fazer todos esses ajustes no documento. Mas isso, uma questão essa, a gente até o dia 26 de maio, a gente precisa encaminhar o documento para o Consup para fazer essa análise. Então, aí realmente é algo que a gente vai ter que ponderar aqui e verificar como fazer. Já houve alguns ajustes de calendário, né? Na verdade, a nossa ideia inicial era que o documento ele fosse apresentado e fosse finalizado no ano passado, para que a gente consiga aí colocar ele em prática a partir desse ano. Mas sabemos que, por muitas razões, né, por motivo de greve, por solicitações dos próprios campos, né, esses prazos eles foram sendo alongados, até que a gente chegou num momento limite, né? O que nós gostaríamos ali é de fato ter o PDI aprovado, né, até o final dessa gestão, né, para que né, não se alongue mais, né? A gente sabe que o PDI passado ele também tinha sofrido ali uma prorrogação até o final de fevereiro, né? Então, por isso que eu digo que, para nós ali, a gente entende que esse é o limite, né, para a gente conseguir ter o documento publicado no MEC até o mês de junho, né? Até porque tem aí né, mais ou menos um mês ali que a DIRCOM pede para fazer toda a diagramação desse material. Até porque na consulta a gente deixou claro, né? A gente pede para que as pessoas façam avaliação e análise de conteúdo, não façam a análise de diagramação, né, de material. Agora, eu não sei, Juliana, talvez verificar se os relatores não poderiam, então, encaminhar para nós, sabe, essas alterações, dando uma semana, né? A gente teria que ver aqui qual é a saída e qual é o acordo que a gente poderia fazer também para não precisar alterar esse prazo de encaminhamento do documento ao Consup, sabe?
Acho que é uma boa sugestão, professora Sabrina. E também, assim, né, me veio agora, porque o regimento, ele diz que a gente precisa emitir um parecer recomendando a aprovação, né, que vai ser encaminhado ao Consulp. E esse parecer, ele pode ser, estou pensando aqui, né, gente, e não tenho experiência na presidência do CEP, então me peço auxílio dos colegas, mas talvez esse parecer, ele pode ser elaborado especificamente nos documentos analisados, né? Assim, então, nesse recorte temporal, com essa documentação que nós temos, a recomendação do CEP vai ser essa, né? E aí vai caber, enfim, ao Consulp fazer essa ponderação, né? Principalmente se tiver alguma alteração ali, uma atualização no documento. Também, talvez seria uma proposta, né? E claro, pontuar para a comissão quais são as modificações que o coletivo do CEP entende ser necessárias, né? Então, acho que poderíamos trabalhar com essa perspectiva. Eu não sei, Elisandra, como que se chama Elisandra, né, em função do histórico aí na Secretaria do CEP, como que esse parecer ele era emitido, né, nas versões anteriores do PDI, mas até para a gente ter uma noção do que tem nesse parecer, né? Antes, o professor Felipe, ele está com a mão levantada, se puder passar a palavra, daí na sequência eu faço um resgate histórico. Então, na verdade, é justamente por isso que eu até coloquei no chat, né, que eu tinha entendido que a gente não teria essa condição agora, né, nesse ciclo, porque para isso estar no dia 26, no Consulp, considerando que a consulta pública vai até sábado agora, dia 10, certo? Depois nós temos a necessidade da comissão central, né, da comissão, fazer análise dessas contribuições da consulta pública. Podem trazer alterações de teor para o documento, inclusive. E aí a gente teria uma situação que eu acho que é bem difícil, porque justamente assim, a Elisandra provavelmente acho que vai confirmar isso aqui, mas assim, salvo engano, nas edições anteriores, a tramitação e o parecer do CEP foi emitido depois dessa versão final fechada pela comissão central, depois da etapa de consulta pública, depois da consolidação, justamente para que o CEP desse um parecer em cima daquilo que vai chegar no Consulp. Como é que a gente poderia agora pegar, analisar e emitir um parecer em cima de uma versão que, primeiro, ainda está incompleta, porque não foi possível para alguns campos preencherem todos os documentos. Acho que isso é a questão a questão principal, tá? Mais do que a questão dos dados, porque os dados realmente você tem uma linha de tempo de corte, como muito bem disse Sabrina, né? A Nilo Peçanha só liberou os dados agora, então isso é secundário, né? Acho que a questão é a completude do documento, principalmente a forma final, a ser avaliada pela comissão central, né? Então, como eu disse, assim, eu realmente não consigo encaixar aí, imaginando que a comissão central vai ser muito célere. Ela consiga resolver isso tudo, por exemplo, até semana que vem, que termina no dia 16, certo? A gente teria para os pareceristas CEP mais uma semana, e depois, esse parecer, como é que ele subiria, né? Como é que ele seria apreciado pelo colegiado? Porque por mais que a gente votasse em pareceristas, não seria uma posição do colegiado aquilo, né? Seria uma posição desses pareceristas. O parecer, para ser uma posição do colegiado, teria que ser apreciado pelo colegiado. A gente teria que ter uma reunião do colegiado para isso. Então, é por isso que eu havia interpretado dessa forma. E aí, agora, com a confirmação da questão da data de que precisa ser 26, a encaminhamento do Consulp, que não vai haver uma revisão disso, e aí eu não estou querendo puxar para nenhum lado, né? Assim, eu não sei se é viável, sendo sincero. Só retomando aqui, então, o resgate histórico, então, nas outras versões, houve, sim, a consulta ao CEP. Agora, eu não tenho certeza, Felipe, se naquele momento também estava acontecendo a consulta individual ao mesmo tempo. Daí, não quero ser leviana aqui e dizer que já tinha acabado a consulta ou não, né?
mas normalmente a atribuição do CEP seria emitir um parecer, né? No caso, não caberia ao CEP aprovar o documento. Então, seria como uma espécie de uma consulta ao CEP, né? Concordo nesse sentido que para o parecer ser coletivo, sim, ele deveria ser tramitado em uma reunião, né? Embora exista a possibilidade sempre do ad referendo, caso os prazos não sejam cumpridos, então uma possibilidade seria a comissão que for formada efetuar o parecer e depois ser validado pela presidência, nesse tempo aí que tem, também não sei se a comissão teria condições de fazer isso nesse curto espaço de tempo, mas seria uma opção, lógico, ficaria um pouco prejudicado, né, pelo fato de encaminhamento ad referendo, para fim de cumprir os prazos, né, mas seria uma possibilidade regimental. Se fosse possível, né, aguardar para que a próxima reunião, né, isso seja apresentado, daí a comissão teria um prazo maior ali para fazer essa análise e trazer para o pleno na próxima reunião, que é no dia 5, daí eu não sei, aí pergunto a Sabrina se seria possível isso, né, então protelaria daí no caso o envio ao Consup, né, que seria então em uma outra reunião, provavelmente em junho, enfim, daí não sei o calendário de reuniões do Consup, né, para indicar qual a melhor data daí mais adiante, né. Então, seria o encaminhamento ideal, né, de forma regimental existe essa possibilidade, né, de tirarmos uma comissão aqui, lembrando que o CEP ele dá parecer, mas não é ele que vai aprovar o documento, então a contribuição do CEP seria no sentido também de contribuir junto ao documento, né. Lógico, as contribuições que estão sendo coletadas agora, elas são individuais, né, Sabrina? Então, não saberia dizer se vão ser contribuições que vão mudar de uma forma, a forma estrutural do documento como ele está posto. Daí também não teria mas o ideal sim seria que a gente pudesse ter um prazo maior para o CEP emitir um parecer e validar ele na próxima reunião, que seria ali no dia 5 e 6 de junho, que é uma reunião presencial, inclusive. Então, daí fica aqui esse contexto só para embasar aí as decisões do colegiado. Não, ok, eu acho que a gente pode ir por esse caminho também, e a gente faz uma readaptação do calendário, ele acaba indo depois lá para o Consup, e depois ali para a DIRCOM para fazer o trabalho de diagramação. Eles pedem mais ou menos um mês, porque eu acho que realmente o trabalho de diagramação dá bastante trabalho, né, que eu estava falando o nome por esse motivo. Mas eu acho que se o grupo se sente melhor, e acho que vai melhorar, né, a qualidade também das contribuições, acho que é um caminho, sim. Certo, professora Sabrina, estava vendo se não tinha mais nenhum conselheiro inscrito, então eu estou entendendo que a gente encaminha nessa perspectiva que estava sendo trabalhada, então, no início da reunião, né? De a gente tirar a relatoria e para ser apreciada e discutida na reunião do CEP, que vai acontecer dia 5 e 6 de junho. A única questão que fica ainda pendente é essas atualizações, né? Eu não sei se a comissão consegue encaminhar ao CEP, fazer uma síntese do que foi modificado, não sei como é que a gente poderia fazer esse combinado, né? É isso que o professor Felipe Sintra coloca, né? Sobre o documento estar completo. Eu acho que o trabalho iniciar agora com essa relatoria, ele não fica comprometido porque a gente já tem capítulos, né? A maioria deles, inclusive, está finalizada. Porém, então, a gente vai ter essas atualizações da consulta pública, né? E também a finalização do capítulo que falta ali, da estrutura, né? Então, a gente teria que fazer um combinado de como que teria essa interlocução entre os conselheiros, né, e a comissão, para poder pontuar os conselheiros se houve alguma modificação, o que foi atualizado, né.
Eu só estou confirmando aqui a próxima reunião que a gente tem com a comissão central do PDI. Por quê? Porque ali vai ser feito um trabalho de analisar as contribuições que vão chegar via o formulário ali da consulta pública. Então, gente, assim, eu acredito... dia 19. Está marcado para o dia 19 de maio, então eu acredito que até o final da semana, até o dia 23, 23 de maio, seja possível, então, disponibilizar o documento mais completo. Quando eu falo mais completo, assim, os principais ajustes que vão acontecer, a maior complementação vai ser do capítulo 9, tá? Dos outros vocês não vão ter mudança. E vai ser de possíveis ajustes que vão vir, né, de forma geral ali, e que vão chegar via o formulário da consulta pública. Então, aí, nesse caso, acho que se a gente consegue disponibilizar aí até o dia 23 de maio o documento, teria que ver, então, se o grupo aí consegue, aí teria mais umas 2 semanas até a reunião do CEP. É possível? O que vocês acham? Isso, então a gente reconhece, assim, né, que não seria o ideal de se trabalhar, mas a gente lembra também que a gente teve a questão da greve, né, que interrompeu os trabalhos, né, então a gente teve aí um atraso por algumas questões, e aí eu peço encarecidamente, assim, né, aos colegas que vão fazer relatoria para a gente ir por essa linha, né, se todos estiverem de acordo. Então a gente tira hoje na reunião os relatores, a minha sugestão é de no mínimo 3 relatores. Iniciamos, então, o trabalho com o documento que está apresentado, e aí, até o dia 23 de maio, a comissão fica responsável por avisar a Secretaria do CEP, eu acho que é mais oportuno centralizar na Secretaria do CEP, indicando o documento atualizado e também as alterações que, porventura, foram feitas da consulta pública. Então, pode ser, então, aí até essa data, então, a gente encaminha para a secretaria, e a secretaria dispara, então, o documento para os relatores. Quem vão ser os relatores? É isso que a gente precisa ver agora. Quais são os colegas, né, que assumem essa missão aí para colaborar, então, nessa análise. Aberta aí aos colegas se manifestarem. Se a gente poderia esclarecer qual que é o prazo que os relatores vão poder contar para fazer o seu trabalho? Então, professor Felipe, a expectativa é apresentar na reunião de 5 e 6 de junho. Então, a gente teria, né, até essa data, daí a gente teria que combinar qual será a dinâmica, mas penso que seria viável a gente fazer a discussão na reunião do dia 5 e 6, então acho que poderia utilizar essa data como limite, não sei, teria alguma outra sugestão? Eu não tenho nenhuma outra sugestão, como eu disse, eu acho que é tempo insuficiente para esse tipo de trabalho, assim, até gostaria de participar, mas já estou com muita dificuldade de dar conta das atribuições normais que eu estou tendo, e assim, eu acho que esse é um tipo de trabalho que ou a gente faz de um jeito, assim, que a gente consegue realmente se dedicar para poder ponderar, ou para mim não dá, assim, então eu infelizmente não poderia participar. Se ficar para o dia 6, aí, né, o grupo teria 2 semanas, né, para fazer a avaliação do documento. Lembrando que dia 6 a gente tem somente a formação, né? Então, essa pauta tem que entrar necessariamente no dia 5. Em junho, a gente tem uma particularidade, né, que o professor Marcelo Salmeirão e o professor Alencar estarão em licença capacitação, né? Então, não vão estar participando da reunião. Mas a gente tem outros colegas. E aí, se a gente não conseguir definir um nome hoje, os nomes, né? A gente precisa daí formalizar
Não, Alencar, dia 6 é o prazo para envio aqui no pleno do CEP, para discussão no pleno do CEP, né, do trabalho que a relatoria fará. Não sei se é porque está muito pertinho do horário do almoço, o pessoal está com fome. Gente, assim, a ideia da relatoria é legal, só que rola se tiver relator, entendeu? É só isso que eu estou preocupada. Exatamente. Quem é que vai abraçar a causa e que vai pegar a criança e vai conseguir dar um parecer depois para a gente? Vocês querem definir isso de tarde? O pessoal vai estar com a glicose mais alta, Juliana, e depois me passar, de repente? Isso, eu acho que a gente tem a estratégia de definir no período da tarde, né, embora a pauta esteja bem apertada agora, e qualquer coisa a gente pode, né, eu acho que a gente almoça, tenta melhorar aí essa glicose, e em última hipótese é encaminhar por e-mail, inclusive os suplentes, enfim, né, fazer esse convite mais ampliado. E, né, com manifestação aí até segunda-feira da próxima semana. Mas daí a gente combina isso no período da tarde, então. Certo? Então, agradeço a participação de todos e todas, agradeço a professora Sabrina pela apresentação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e nós retornamos às 13h30. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.